Você ainda não sabe, mas os próximos minutos podem mudar literalmente a sua vida, porque foi isso que aconteceu comigo. Muito prazer, o meu nome é Jimena de Souza, eu tenho 24 anos e eu trabalho no mercado digital desde 2021. Se você me encontra em qualquer uma das minhas redes sociais hoje em dia, você vai me ver viajando, na minha casa na cidade dos meus sonhos, na minha Porsche, na praia, curtindo a vida em algum restaurante, porque essa é a minha realidade hoje em dia. Mas a verdade é que nem sempre foi assim. Esse escritório que você está vendo aqui agora é o meu escritório aqui em Balneário Camboriú, no centro, com a vista para os prédios, como eu sempre sonhei. Mas quando eu comecei no mercado digital, eu comecei estudando um curso sentada na mesa da minha cozinha, sem saber absolutamente nada sobre o que eu estava fazendo, sem entender nada sobre a internet, sobre venda, sobre produto, sobre tráfego e nenhum desses termos que você ouve por aí. Eu não estou aqui para te contar uma história triste, mas quando eu comecei no mercado digital, eu estava passando pela pior fase da minha vida. Eu tinha 10 crises de ansiedade todos os dias. Eu precisava vender as minhas próprias roupas para comprar o almoço do outro dia. Muitas vezes eu precisava esperar numa parada de ônibus por um cliente por 40, 50 minutos na chuva e ele não aparecia, tudo em troco de 5 ou 10 reais, que era o que eu recebia pelas roupas. Enfim, eu estava passando por uma fase muito difícil, enfrentando vários problemas ao mesmo tempo e foram justamente esses problemas que me fizeram tomar a decisão de começar no mercado digital para procurar aquela luz no fim do túnel. Mas como eu disse, eu não tô aqui para falar sobre mim, eu tô aqui para falar sobre você, porque eu tenho certeza que assim como eu consegui transformar completamente a minha realidade através do mercado digital, você também consegue, independentemente da realidade que você está vivendo hoje, independentemente do problema que você está enfrentando. E se você está, assim como eu estava, na pior fase da sua vida, procurando uma saída, sentindo que você não tem mais forças, que você está cansada, que você se sente insegura, que você se sente humilhada, desvalorizada, enfim, eu te entendo porque era exatamente assim que eu me sentia. E eu sei o quão difícil é pensar em começar algo novo quando a gente está passando por algo assim. Mas tem uma frase que me impactou muito naquela época, que foi: você não pode esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Eu sei que quando a gente está passando por uma fase difícil, a gente acha que não tem como piorar, mas eu te garanto que pode sim. Eu sempre falo que o fundo do poço tem subsolo, porque quando você menos espera, acontece mais alguma coisa e as coisas pioram ainda mais e você se afunda ainda mais. Então eu sempre falo que quando a gente não toma as rédeas da nossa vida, quando a gente não faz alguma coisa para mudar, quando a gente não toma uma decisão que possa mudar de fato tudo que vem pela frente, as coisas não tendem a se manter como elas estão, as coisas tendem a piorar. E eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu fiquei 6 meses procrastinando antes de começar. Desde o momento que eu conheci o mercado digital, que eu ouvi falar sobre o mercado digital pela primeira vez, até o momento que eu decidi tomar a decisão de começar, se passaram 6 meses. E esses foram os piores 6 meses da minha vida. Todos os dias eu enfrentava uma situação diferente. Todos os dias acontecia alguma coisa que, se eu tivesse começado naquele primeiro momento, eu teria evitado ou teria solucionado. Porque por mais que dinheiro não traga felicidade, tudo que traz felicidade, tudo que gera conforto custa muito caro. E quando eu comecei no mercado digital, eu não tinha intenção, objetivo de ganhar milhões, nem de ter a vida que eu tenho hoje, até porque isso era muito inalcançável, completamente fora da minha realidade, nem estava nos meus planos. Os meus planos precisaram dar errado para que os planos de Deus começassem a dar certo, porque os meus nem se aproximavam do que eu vivo hoje. O meu objetivo através do mercado digital, quando eu comecei, era ganhar R$ 1.000 por mês e para mim, as minhas expectativas já estavam muito altas. Porque naquela época, R$ 1.000 por mês para mim era muito dinheiro. Até porque eu sobrevivia com 500, 600 reais por mês todos os meses. Então, se eu ganhasse R$ 1.000 por mês trabalhando em casa, fazendo os meus horários, estava ótimo, perfeito, seria um sonho. Então esse foi o meu objetivo inicial. E eu lembro que quando eu comecei, eu precisei pedir emprestado o valor do treinamento para poder começar, porque eu não tinha. E eu prometi para essa pessoa, que foi a minha mãe, que eu iria devolver o valor para ela. De alguma forma, eu iria fazer alguma coisa para devolver esse valor. Então eu me comprometi com ela e eu prometi que eu iria devolver. Então, pelo menos o valor do treinamento eu sabia que eu precisava fazer. E assim foi. Eu comecei com a ideia de: eu vou fazer isso aqui dar certo. Não era uma possibilidade, porque tem muita gente que começa no mercado digital pensando: ah, eu vou ver se isso aqui funciona, ah, eu vou ver se dá certo. Mas eu comecei dizendo: eu vou fazer isso aqui dar certo, eu vou fazer isso aqui funcionar e eu nunca mais
vou aceitar menos do que o mínimo. Eu vou fazer isso aqui funcionar e eu nunca mais vou ficar 40 minutos numa parada de ônibus para ganhar 5 reais. Todo esse pensamento girava em torno dos R$ 1.000 por mês. Eu nunca imaginei que eu iria ganhar mais do que isso. E eu fechei os meus primeiros 30 dias no mercado digital com R$ 7.200 na conta bancária. E isso para mim foi um baque, porque o meu sonho na época era fazer a faculdade de medicina. E eu sabia que o salário inicial de um médico era mais ou menos isso, né? Então eu lembro que eu pensei, meu Deus, eu precisaria estudar mais de 10 anos para ganhar isso algum dia, e eu fiz isso em apenas 30 dias aplicando isso aqui. Eu não tinha recebido suporte, eu não tinha acesso a estrutura exclusiva nenhuma, eu não tinha acesso a produto exclusivo nenhum também, e mesmo assim eu tive aquele resultado inicial. Depois, no meu segundo mês, eu fiz R$ 22.000, no meu terceiro eu fiz mais de 50, no meu quarto eu fiz mais de 60, e assim eu fui crescendo exponencialmente cada vez mais. E depois de muito tempo, tendo muitos resultados trabalhando como afiliada, eu decidi criar a minha metodologia para te entregar todas as minhas estruturas prontas para você copiar, colar e ter resultados. E essas estruturas, elas são exclusivas para os meus alunos, ou seja, somente você vai ter acesso a tudo o que eu aplico pronto, para você literalmente copiar e colar. Não é que você vai entrar ali, vai assistir umas aulas e vai ter que se virar sozinha. Eu vou segurar na sua mão e te mostrar tudo o que você vai aplicar, exatamente como você vai aplicar. E além disso, eu vou te dar acompanhamento individual no WhatsApp. Eu não vou te jogar num grupo imenso com milhares de pessoas para que você se vire tirando as suas dúvidas. Eu mesma vou te dar esse acompanhamento de forma individual e especializada para que você alcance os seus resultados o antes possível. E se eu conseguir fazer R$ 7.000 no meu primeiro mês de experiência, sem ter acesso a tudo isso, sem ter uma mentora que segurasse na minha mão de verdade, imagina o que você é capaz de fazer através de todo esse acompanhamento. E a resposta para isso são as minhas próprias alunas, que mesmo começando do zero, sem saber absolutamente nada, largaram o CLT ou largaram um diploma e hoje vivem 100% da internet através da minha estrutura infalível. Meu nome é Amanda. Eu, quando comecei aqui, foi conciliando com o CLT, porque eu já não tinha dinheiro. Se eu saísse, sei o que Não, ia é porque a acontecer. galera acha que tem que largar tudo para começar, né? Mas não é assim, gente. Não, não precisa. Não, e olha só, a minha rotina, né? Eu acordava 5 horas da manhã, acordava as crianças, trocava, saía de casa 15 para 7, aí eu deixava a Ana Lu na escola, o Gael na minha sogra, ia trabalhar. Eu entrava às 8, eu almoçava na empresa, porque não dava tempo de ir para casa, e aí eu trabalhava até às 6 eu saía, pegava as crianças na minha sogra, na hora que eu chegava em casa era 7, 7 e pouquinho. Aí eu tinha que fazer a janta para eu levar a marmita na empresa, né? Trocava as crianças, dava banho, colocava para dormir. E aquelas 2 horas, porque eles dormiam às 9, 9h30. Aquelas 2 horas ali era o tempo que eu tinha com os meus filhos, porque era o dia todo fora e de manhã aquela correria, né? Eles dormiam 10h30, 11 horas eu ia começar a fazer as coisas do digital. O que eu conseguia era 1h30, 2 horas. Às vezes eu dormia ali no sofá pingando, então eu fazia o que eu podia. Foi assim que eu comecei, um pouquinho por dia, um pouquinho de cada vez. Eu fui fazendo no meu tempo, melhor do que não fazer nada. Eu pensei o seguinte, se eu tiver um passo à frente, eu já não estou no mesmo lugar. Então, comecei. A primeira venda foi mais desafiador para mim. Eu fui, fiz a primeira venda, começou a acontecer. E assim, naquele primeiro mês, eu já fechei com quase R$ 1.000. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, eu vou viver disso. E foi no terceiro mês que isso aconteceu. Tanto que no terceiro mês, com 10 dias trabalhando, eu já atingi o meu salário mensal de CLT. E desde então, assim, faz quase 2 anos que eu vivo 100% da internet. Fazer 40 mil por mês é só um detalhe que para mim foi um presente de Deus. Eu não imaginava. Mas para mim é mais os meus filhos, é estar em família, é poder viajar. Então, assim, foi uma transformação muito grande. E não só para mim, mas para minha família, para os meus filhos. E não existe diferença nenhuma entre você e essas mulheres que começaram do zero e aprenderam comigo e hoje vivem essa realidade completamente diferente da realidade que estavam quando começaram na mentoria. Então, da mesma forma que eu segurei na mão dessas mulheres e mostrei exatamente qual era o caminho para fazer 10, 20, 30, 40 mil reais por mês todos os meses,
eu vou te mostrar também. E não ache que eu vou te entregar algo básico, eu vou te entregar a minha estrutura completa, com todas as atualizações, com aulas 100% atualizadas, com estruturas 100% atualizadas. Além das aulas, você terá acesso a lives fechadas comigo, entregando muito conteúdo, muitas estratégias, e é justamente por isso que essas alunas que começam do zero não param de crescer exponencialmente todos os meses. E eu quero que a próxima seja você. E abaixo desse vídeo você vai encontrar o botão de inscreva-se agora, você vai clicar nele, dar esse passo e tomar a decisão que vai fazer você ter resultados como esse no mercado digital, independentemente do lugar que você vem, independentemente da situação que você está passando, se você é CLT, se você é desempregada, se você faz faculdade, se você já é formada, se você tem 30, 40, 50, não importa a sua idade, não importa o lugar que você mora. As minhas estratégias funcionam com todo mundo. Tudo que você precisa é tomar essa decisão e seguir os passos conforme eu vou te entregar. Copiar e colar a estrutura pronta que eu vou disponibilizar para você. Te espero dentro da minha mentoria.